Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar nesta casa, como um hospital de almas, como um lar de esperanças, como uma escola de amor. Falar do Evangelho do Cristo para nós é coisa muito simples, muito fácil, porque temos em nosso favor a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, que carinhosamente chamamos de o ensino universal dos espíritos, ou para os íntimos, o espiritismo. De modo que essa doutrina, conforme o seu organizador, porque Allan Kardec nunca se afirmou codificador, o codificador é a falange, o espírito da verdade. E quando falamos de obras da codificação, não são no plural. A codificação é somente uma obra, o Livro dos Espíritos, conforme Allan Kardec. As demais obras são obras que começam a decodificá-lo. Vocês podem perceber que ele é dividido em 4 partes. A primeira parte falando dos elementos gerais do universo, a segunda mostrando a natureza do ser, a terceira, a nossa destinação, as leis morais, e a quarta, a justiça ou bênçãos e consolações. Encarrega-se de começar a decodificação da primeira parte, a obra A Gênese, a segunda parte, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta, o céu e o inferno. De modo que, na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec anota que a doutrina é eterna. Se é eterna, não acredito que ele, Allan Kardec, seja eterno. Deus de toda a eternidade, mas nós tivemos um começo. E mostra que ela não terminará também com ele. Coube a ele juntar os fragmentos esparsos, juntamente, ou melhor, ordenar, porque quem ajuntou foi o Espírito da Verdade, uma falange de livres pensadores, filósofos, cientistas, religiosos, e ele ordenou, conforme está em Obras Póstumas, na Gênese, na Revista Espírita, o que os Espíritos ditaram. E há uma confusão para muitos sobre o Espírito de verdade e o Espírito da verdade, que Bezerra de Menezes esclarece. O Espírito da verdade é esta falange. O Espírito de verdade, o líder desta falange. E alguém ainda tem dificuldade de identificá-lo, porque ele, conforme consta no Livro dos Médiuns, é um espírito familiar de Allan Kardec, o seu guia, o seu mentor. E no Livro dos Médiuns vem uma mensagem desse espírito que foi assinada com o nome de Jesus de Nazaré, o próprio. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma mensagem fora transplantada para cá, está assinada com o nome de Espírito de Verdade, inclusive o capítulo inteiro ditado por esse Espírito, por Jesus diretamente. Que, segundo Allan Kardec, trata-se da alma do mundo. Então, o mundo, a terra, é o seu corpo. E ainda Allan Kardec, todos os seres encarnados e desencarnados fazem parte daqueles que estão encarregados de fazer a terra progredir. Então, Paulo de Tarso não estava equivocado quando afirmara que somos células do corpo do Cristo, membros uns dos outros. E Carlos Torres Pastorino também, na obra Sabedoria do Evangelho. Já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros orbes. Hoje, somos espíritos imortais, nesta consciência mais ampla que nos acolhe, como um laboratório de almas,
porque não um lar de esperanças, uma escola de amor. Mas antes de conhecer o ensino dos Espíritos, que tem como objetivo essencial, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, estudar, comentar os ensinos de Jesus para colocar esses ensinos ao alcance de todos. Não disse de espíritas e nem de espíritos na forma humana, disse de todos. Porque vemos no culto do Evangelho no lar, para ser mais exato, no estudo, compreensão e aplicação do Evangelho no lar, porque muitos só ficam no culto, no ritual, e esquecem que a lição é para ser escolhidas pelos interessados e não transferir a responsabilidade para outrem. Ser compreendida e vivenciada por quem está estudando. Não é para o vizinho, para o familiar que não esteve presente, etc. De modo que esse ensino tem uma característica própria, segundo o que consta nesta obra. É universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não uma crença, poderia receber esses ensinos, porque os Espíritos do Senhor, conforme o Espírito de verdade, são as virtudes dos céus. E como um grande exército, manifestam-se de uma parte a outra do nosso orbe ou do cosmos, levando a mensagem que consola, a filosofia, a mensagem que esclarece, a ciência, e a mensagem que liberta, o código de ética e moral que nós chamamos de o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho, para Joana de Ângeles, é um repositório de força, vitalidade e vida. Força é a lei, vitalidade é a matéria-prima do cosmos, e vida é a resultante da lei atuando sobre a matéria-prima. E para Emmanuel, ele não está aqui nem acolá, mas sim em nossa consciência, em nosso coração. E o que nós chamamos de oração é um mecanismo por meio do qual colocamos o Evangelho em ação. Se eu estabelecer critérios de mudança, eu estou colocando em ação leis, que vão terminar em meu corpo no formato de hormônios, ordens, mensagens, dizendo ao corpo, faça isso ou faça aquilo. Se eu almejar construir ou reconstruir os meus corpos, eu coloco em ação a vitalidade, a matéria-prima, a força que gera e nutre. Quando a nossa irmã disse do câncer na coluna, esse foi outro dia. Esse foi o 15º processo cancerígeno. Foi o ano passado. O primeiro foi 3 lesões cerebrais. Apareceram no cérebro as primeiras situações, porque o tempo todo eu ficava exercitando a maledicência. E conforme li mais tarde no Evangelho segundo o Espiritismo, quem comenta o mal contribui para a sua expansão. E mais tarde, com André Luiz, já que esta casa sugere-se, por ser o nome de sua obra, das 13 principais da primeira, o mal não merece comentário em tempo algum. Está na obra Agenda Cristã. Porque quando começamos a pensar no mal, nós começamos a destruir o nosso próprio universo. E tudo que comentamos da vida alheia, segundo Emmanuel na obra Pensamento e Vida, eu gravo de forma indestrutível nos tecidos mais íntimos da minha própria alma, para mais tarde passar exatamente por tudo que agora critico, condeno, comento no exercício da maledicência. De modo que a mensagem que recebemos hoje, dentro do tema Conhecer, Acreditar em Testar, já que a palestra nasce no ambiente, não poderia ter sido melhor.
Tentei aqui pela minha memória extra celular, pela internet, não consegui a obra. Mas André Luiz afirma, por Chico Xavier, que a vida é aquilo que você deseja diariamente. Mas na obra Sinal Verde tem algo semelhante na lição Desejos, no capítulo 24. Conforme você crê, você pensa. Conforme você pensa, você será. Somos hoje o resultado do que pensamos ontem e seremos amanhã o que fizermos da nossa vida hoje. For aconselhado usar somente 3 telas a partir desta. Uma de Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, o trabalho mais complexo da falange do Espírito da Verdade foi o dele, ordenar de 3 até 6 mil mensagens semelhantes e escolher só uma, às vezes não uma, porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagens ditadas por 4 espíritos, ou seja, ele pegou o conteúdo de 4 mensagens e fez uma só. E ao mesmo tempo, esse ser que não ficou apenas na teoria, foi para a prática como cientista nato, dominava mais de 30 ciências correlatas, por mais que elas não fossem reconhecidas naquele momento, desde a cosmologia, a química, a física, a biologia, a teologia, a astronomia, a astrologia, magnetismo, matemática e etc. Ele entendeu de fato a origem da vida, a sua natureza e a sua destinação. E nos seus experimentos, por ter estudado o magnetismo por mais de 30 anos, para entender o mecanismo de interação entre os corpos, porque nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença, ele percebe que esse magnetismo humano, como todos nós sabemos, como a exteriorização do plasma celular, quando falamos de fluido animal, plasma esse que ao vibrar em cada célula, no agito das moléculas, na transformação dos conteúdos atômicos, a começar pelo seu núcleo, conforme Emmanuel, que é um centro vital, vitalidade esta que se transforma como uma energia nêutron em próton. Próton este que, quando colocado em ação, transforma parte do seu conteúdo em elétrons. E os elétrons em fótons. E quando os fótons se reúnem, formam o nosso magnetismo. Mecanismo por meio do qual nós atrelamos os princípios subatômicos na construção dos átomos, os átomos na confecção das moléculas, essas na elaboração das células, as células dos tecidos, esses dos órgãos dos sistemas, etc. E compreendemos com Camille Flammarion na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, quando estudamos anteriormente na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, com Allan Kardec. Para Allan Kardec, todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. Se eu mudar meu comportamento, o meu modo de viver, eu tenho um corpo novo 2 meses após. Mas Camille Flammarion chega à conclusão que em alguns dias a energia se renova. E em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Foi o caso que eu te mostrei a foto da coluna, que começou de cima a baixo a desaparecer. No ciclo de palestra que não fora interrompido, ficamos na cadeira de roda, mas cumprimos até o último que foi marcado, e no ano seguinte, desmarcamos 1 mês e meio, e 1 mês e meio de mentalização, de mudança alimentar
E comportamental, estarmos com a coluna nova. E qualquer um pode fazer isso, porque eu aprendi isso lá no reino mineral, que sabe se reconstruir, no vegetal, que também sabe, reino animal de uma forma fantástica, conforme a questão 585 da obra O Livro dos Espíritos, eu sou a síntese de tudo isto. Eu tenho tudo isso em mim. Se eu aprender a abrir, a folhear, a ler esse livro oculto em mim, eu vou saber de onde vim, por que estou e para onde vou. Leon Denis. De modo que Allan Kardec estudou o que nós chamamos de obsessão, começou o exercício e percebeu bem cedo que muito pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E Joana de Ângeles, que participou da codificação, há pouco tempo, em 2009, na obra Em Busca da Verdade, ela sintetiza, e como se num decreto, jamais os espíritos chamados obsessores conseguirão entrar num espaço onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais. Jamais. E Allan Kardec percebia que quando afastava o mau espírito, ou os maus fluidos pela presença de um bom fluido, e esses fluidos, segundo ele, são enriquecidos pelas nossas virtudes, conforme consta na Gênese. Se eu tenho valores morais, se eu tenho conhecimento de causa, eu posso impor as mãos sobre alguém, e os meus bons fluidos podem repulsar os maus fluidos, e se eu tiver consciência do que sou e do que o outro é, após fazer isso, eu evoco a consciência do indivíduo, conforme consta na obra O Céu e o Inferno, e o chamo à responsabilidade, porque não é Deus, conforme o Espírito Amigo, ou Joana de Ângeles, se preferir, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á aquele que tem, não é Deus que retira de quem tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que perde o pouco que lhe foi confiado. Quem não promove o seu talento, a lei o convida a devolvê-lo. De modo que ele percebe que, sem a mudança do indivíduo, não adiantaria afastar os maus espíritos. E ele encerra as reuniões de desobsessão. E mais tarde, as de imposição de mãos também. Porque ele percebeu, conforme consta no Livro dos Médiuns e na obra A Gênese, que cada criatura tem uma fonte permanente de energias no seu perispírito, tanto para afastar os maus espíritos, quanto para curar-se. E ensina-nos o processo, tanto na obra A Gênese, no capítulo 14, quanto em outras obras que fala do mesmo assunto. E a água magnetizada? No Livro dos Médiuns, ele também nos ensina a criar os átomos, transformá-los em alimentos, em medicamentos, nos ensina a interferir na estrutura da água que está fora, alterando a sua conformação molecular, porque quando fazemos isso, usamos a oração e o nosso poder magnético, onde a nossa mente vai buscar na força, na vitalidade, na vida, nos meus potenciais e no Evangelho que há em mim, e criar o que nós chamamos de bioenergia, a energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida. E eu vou entrar com essa energia no núcleo do átomo, e levar a algo diferenciado para especializá-lo, e assim a estrutura molecular se renova, conforme foi testificado pelo cientista Masaru Emoto. Ante uma oração, uma declaração de amor, um agradecimento, ou até o nome, paz, amor, muda a estrutura da água. E Allan Kardec nos ensina não só a transformar a estrutura da água que está fora, ensina-nos a transformar a estrutura da água do próprio organismo, que é mais de 2/3 água. Então ele mostra que quem realmente deseja andar com as próprias luzes,
porque a doutrina veio para isso, para nos iluminar, como eu disse, pelo conhecimento, nos esclarecer pela experimentação e nos libertar através da nossa mudança de comportamento. Ou seja, nós nos libertamos através dessa mudança. Foi por isso que na Revista Espírita de 1868, no mês de novembro, no primeiro discurso, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si. Está acontecendo aqui agora. E ao mesmo tempo assistem os espíritos, os que estão em maior número, recebendo assistências por nós outros, os mais necessitados. E são por eles assistidos, pelos mais iluminados, por André Luiz e sua equipe, por exemplo. Aqui e agora está acontecendo a reunião de desobsessão, a reunião de paz e a magnetização da água do nosso corpo. Nesta reunião. Mas caso eu não tenha a possibilidade de vir, estar presente numa reunião como esta, Leon Denis, como fiel escudeiro de Allan Kardec, como aquele que foi encarregado de continuar, pelo menos a parte filosófica, e considerado o apóstolo do Espiritismo, na obra mais complexa desse autor, que aconselhado por Allan Kardec, que começou no exercício da mediunidade, com as pancadas na parede, com as mesas girantes, ou com os estalidos, e chegou ao mais alto nível de intuição em menos de uma década. Leon Denis, pela intuição, sentado embaixo de uma árvore, em menos de 2 horas, recebe a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, como outras obras, bebendo diretamente na fonte, sem o auxílio de quaisquer intermediário, como fizera Allan Kardec no caso da obra A Gênese, que recebe mais de 90% das informações via direta, intuição, e parte das informações, menos de 10%, psicografias de Camille Flammarion. Curiosamente, Galileu é o próprio Camille, na outra etapa, ele psicografa ele próprio. E sabemos que Kahneman também é outra faceta de sua consciência, porque eles já haviam descoberto antes que nós somos a síntese de todas as nossas vivências. Assim como consta no Evangelho, no Novo Testamento, no Monte Tabor, o diálogo de Jesus com Moisés e Elias, como sendo 2 seres com a sua individualidade, na obra Universo e Vida, editada pela Federação Espírita Brasileira, organizada por Hernani Santana, narra com todas as letras e com toda a claridade possível que Jacó, Moisés, Elias e João Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. E nesse momento, Allan Kardec, percebendo essa realidade, muda a palavra de reencarnação para encarnação. Porque se fosse reencarnação, Jesus só falaria com João o Batista. Os demais não existiriam, porque ele era a síntese ou retorno dos demais. E percebendo essa realidade, ele começa a evocar a consciência do indivíduo para consertar a problemática do que está por aqui. E é exatamente isso que eu aprendi com Allan Kardec e faço. E eu já fui médico na medicina chinesa em outros cenários. Quando o matuto estraga a carruagem, eu evoco uma realidade que sabe consertar. E às vezes alguém que conserta, dependendo da situação, e a obra que almeja levar a efeito, pode ficar por algum tempo, porque Leon Denis mostra isso na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O espírito que estava governando, ou a alma que estava governando o corpo, estava deixando o corpo morrer. Não se alimentava adequadamente, e quando comia, não sabia absorver os nutrientes. E manifesta-se uma outra personagem dizendo: nós precisamos desse corpo. E assume o corpo e fica 4 anos. Uma personalidade do mesmo espírito, segundo Leon Denis.
Mas eles testificaram também que pode haver a troca de espírito, se alguém não está se conduzindo adequadamente. Por isso, os casos que vocês estão vendo ultimamente, alguém entra em coma e quando volta não reconhece mais a família. Que foi o caso do menino indiano que morre de uma doença incurável aos 6, 7 anos de idade. Sendo velado lá pelas tantas, as mãos começam a aquecer. Os braços, daqui a pouco ele se senta na cama e pergunta: onde está a minha família? A família consanguínea se apresenta: eu não conheço vocês. Eu moro em tal lugar. Ou melhor, minha família mora em tal lugar. E testificaram, levaram-no lá e foram reconhecidos. O que me encanta não é a troca de espírito, porque é uma lei que acreditarmos desde as nossas vivências no Tibete, na Índia e etc. Isso é um fato. Fato que Joana de Angelis narra que pode ser trocado um espírito da concepção ao nascimento, se o projeto dos pais mudarem. Ele tem o direito. Isso é uma lei. Mas não peço que acreditem nisso. Estude pelo menos Chico Xavier a respeito. Convide César Carneiro, que conviveu com Chico e ainda está encarnado. E na sua obra, Minutos Preciosos com Chico Xavier, está lá um dos casos. E é Shakespeare, que antes era o matuto. E depois da troca de espírito, o matuto muda para a cidade e vira dramaturgo. Se fosse só mudar para a cidade e ficar mais inteligente assim, eu teria acontecido comigo. Mudei e não aconteceu muita coisa, não. Então nós percebemos essas realidades e nas reuniões a partir de 1859, Kardec evocava a consciência do encarnado, que respondia à consciência até 80 questões do que o encarnado não sabia. Então, eles percebendo essa realidade, e Leon Denis foi aprofundando e começou a evocar a consciência do perispírito, porque é ele o responsável pela saúde do corpo. Então, se algo não vai bem no corpo, eu evoco as consciências perispirituais para consertá-lo. Se algo não vai bem perispiritualmente, agora eu tenho que dialogar com os seus superiores. E é isso que deveríamos estar fazendo nas nossas reuniões mediúnicas, segundo o Dr. Sérgio Felipe, e doutor com doutorado, mestre com mestrado, porque tem muitos doutores ou muitas pessoas usando DR que não têm o direito. A minha sobrinha, Cícera, é doutora em línguas, com doutorado. Minha outra sobrinha é doutora em biologia, com doutorado. Elas têm o direito de DR e não faz questão. Mas tenho uma amiga que é médica, dermatologista, se você não chamá-la de doutora, acabou a amizade. Não sei de onde. O Dr. Sérgio Felipe narra que o ideal nas reuniões mediúnicas é que recebêssemos o nosso espírito em primeiro lugar. Então, o primeiro espírito que deve manifestar numa reunião é o nosso, para saber quem somos, o que já temos capacidade de fazer por nós mesmos, para não transferirmos para os outros a responsabilidade que nos cabe. E veja Leon Denis, o que importa acima de tudo é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. O domínio psíquico é o domínio da alma. Quando falarmos de psíquico ou psique, estamos falando da alma, de tudo que ela possui. Nenhuma força fica estéril, desde o mais discreto pensamento à mais elevada atitude, quando se exerce de maneira constante. Pensar, sentir, falar e agir, em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Porque só tem direito de alguma coisa quem cumpre o seu dever, conforme Leon Denis. Então ele chega à conclusão e fez. Não só o processo de autocura e vários outros. Que se eu tenho conhecimento da minha própria realidade, e é fácil testificar isso nas obras de André Luiz, começando pela obra Libertação, que vem neste momento. A mente estuda,
por ser uma entidade, segundo o autor, independente da alma e diferente do espírito e dos seus veículos de expressão. Ela estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que eles são peculiares, na matéria que está em torno. E essa matéria, esses fluidos, essa matéria é formada por seres vivos incontáveis, os elementais, em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. É essa matéria mental que nós chamamos de elemental, ou de matéria elementar, a força de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, conforme Ramatiz em Fisiologia da Alma, a força de estruturação e manutenção do perispírito e do físico, segundo Joana de Ângeles, em obedecendo-nos, conforme Emmanuel na obra Roteiro, quando entra em nossa mente, transforma-se nos elementos subatômicos, nos elementos atômicos, nos átomos, para compor a realidade que pretendemos. E eles percebem muito cedo essa realidade, que Allan Kardec chamou de força da natureza, espírito da natureza, matéria elementar, e foi classificando vários, até chegar nos gnomos, nos duendes, que são os pré-humanos. Mas vocês não têm que acreditar em nada disso. Consultar no livro oculto que está dentro de vocês, na própria consciência, porque ensinar a lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. Aprender é lembrar ou relembrar o que já sabemos. Qual é o mecanismo da educação segundo Pestalozzi? Eu faço eclodir ou contribuo como educador que vivo o que prego, sou o que penso. Fazer eclodir do ser o que ele já possui, isso é educar. Instruir é dar-lhe alguma coisa que talvez ainda não possua. De modo que fazer é demonstrar que nós sabemos. E Joana de Ângeles, nesta proposta do fazer, neste campo que é a mente, na obra Jesus e Vida, por Divaldo Pereira Franco, nada é impossível. Podemos realizar qualquer tarefa, construir qualquer coisa, exigindo-se apenas que sejam criados novos hábitos mentais, nobres, que se realizem exercícios ideológicos mediante esses novos hábitos, de forma que esses exercícios ideológicos resultem edificantes e propiciadores de tranquilidade da própria consciência. Porque paz na consciência é o dever nobremente cumprido, e que nós chamamos também de a ciência da paz. A paz-ciência, que é uma doação, um mecanismo de tranquilidade interior, quando nós vamos envolver o outro em energias de paciência. Envolver o outro com o nosso energismo de tranquilidade interior. Se não o possuo, não tenho o que ofertar. E rapidamente nós vamos mostrar com algumas fotos, com algumas imagens. A primeira, o princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos, o espírito na origem, segundo André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, a energia que usamos na aplicação do passe, uma porção de princípios inteligentes do universo, segundo Allan Kardec também no Livro dos Espíritos, na questão 613. E na Gênese não existe nada em natureza que não seja feito de uma porção dessa energia. Então esse átomo primitivo, na união com outros átomos, na especialização e expansão, é que transforma-se uma porção daquela estrutura nesta, conforme a questão 34 do Livro dos Espíritos. Uma porção da estrutura primária se transforma na estrutura secundária. E é esse átomo unido a outro que nós vamos
edificar o reino mineral. E a sensibilidade, na atualidade, não começa no vegetal, começa no mineral. Porque em fração de milésimo de segundo, eu sensibilizo a água e a transformo no mais potente medicamento e no mais perfeito alimento. Medicamento e alimento ela já é. Só mais perfeita e mais potente vai se tornar, mediante o que propõe. Então a sensibilidade começa aqui. Assim como o sistema nervoso, segundo André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, naquela época entendeu ele que começaria nos crustáceos. Na atualidade, Joana de Angelis, na obra Iluminação Interior, começa na seiva das algas verdes, no leito dos oceanos. Ergue-se mais um véu. Para André Luiz, 1 bilhão e 500 milhões de anos, daquele elemento primordial até o ser humano. Para Joana de Angelis, só o corpo humano gastou quase 4 bilhões para ser edificado. E a consciência que o governa tem quase a idade do universo, para a autora, atualizando as informações. E o reino mineral que se organiza, se especializa, as moléculas se unem para formar o vegetal. E eu vejo a polêmica de pessoas querendo deixar de comer carne e continua matando os seres humanos com as suas palavras, com os seus pensamentos, com a maledicência. E Jesus já havia dito, não é o que entra pela boca, é o que sai, que complica a vida do ser. E se eu cuidar do que sai, o meu corpo, segundo Allan Kardec em Obras Póstumas, seleciona o que entra. Eu não vou mais conseguir comer comida densa, e etc. Porque esta planta que eu escolhi é uma planta carnívora. Ela come animais. E não é por necessidades grosseiras. Ela só deseja a consciência vital do animal que reencarne ou encarne ou fecunde a sua consciência, conforme Leon Denis. Porque ela só captura animais vivos, onde a alma vital do animal começa a animar a planta para que ela possa ser animal por sua vez. E tudo isso temos dentro de nós. E no reino animal, nas suas incontáveis espécies, o espírito viaja a caminho do pré-humano, segundo Allan Kardec. O elo entre nós e os animais. Kardec nos falou desse elo, o elo perdido que a ciência não reconhece, e por isso acha que saltamos do chimpanzé para o humano. Questão 607 do Livro dos Espíritos, 607A. É numa infinidade de encarnações anteriores ao reino humano que fazemos o processo de humanização, onde nós construímos o mecanismo racional e após ele estar pronto, eu humanizo, porque eu já estou imitando a forma humana, mesmo estando lá, porque como pré-humanos, sub-humanos ou animalidades nesse ser, porque é um misto de... A palavra é humanimalidade, Allan Kardec. Um misto de humano com animal. Ele tem um corpo híbrido, ele pode adensar ou desaparecer aos nossos olhos. Então, eles interagem com as nossas ondas mentais, copiam os nossos exemplos, a nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso já dizia. Desde esse estágio até a matéria mental, como eu disse com André Luiz. E agora o corpo humano como laboratório, por meio do qual e no qual vamos transformar tudo que existe lá, todos os átomos físicos em psiátomos. E para um pouquinho com André Luiz. Entre a terra e o céu é a obra. Quando a mente já atingiu mais altos degraus no processo de iluminação, a mente. A mente, pode arrojar de si mesma o energismo para compor os seus veículos de expressão, que seria o corpo perispiritual e o corpo físico, por sua vez.
que para André Luiz, o corpo físico não passa de uma materialização do energismo perispiritual, em parte, pelo menos. E quando agora o espírito já atingiu o domínio da lei de aglutinação de partículas, e com a mente deste naipe, ele aglutina as partículas do entorno e compõe os seus veículos e encarna em mundos que lhe sejam inferiores. E não falou de concepção. Falou de alguém que já está apto a construir a sua realidade. E agora vemos que esse perispírito é composto a partir dali de psiátomos, conforme Hernani Guimarães Andrade, um cientista respeitado em mais de 140 países. Então, toda a energia do físico transforma-se na energia perispiritual, e basta vocês lerem o item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4. O corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Quem se confunde com o professor, torna-se algo semelhante ao professor. E é esse energismo que antes obedeceram aos fenômenos físicos, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, e agora vão comandar o corpo físico. E esse perispírito, para Allan Kardec e para Leon Denis, é a alma evoluindo. E para Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, em cada encarnação o espírito fabrica uma alma a mais. E ela continua viva com todos os característicos que ela adquiriu do nascimento ao desencarne. E basta olhar para o próprio André Luiz, que quando chega no mundo espiritual parece que não evoluiu muita coisa moralmente, e não é só por não acreditar em Deus, que ele não acreditava, mas por tomar consciência que não temos que acreditar em Deus, temos que compreender que é Deus. Porque muitos acreditam que quando vêm as provas, os vestibulares, Deus esqueceu de mim. Não pensa que quando vêm as dores, que atualmente no caso da coluna, eu não escolhi dor para avançar. Quem escolhe o amor como única razão do seu existir, conforme Joana de Ângeles, na obra Plenitude, não precisa da dor. Eu não tive uma dor sequer na coluna, só se eu fizesse esforço, movimentos bruscos, que parecia que ia sair de cima, ia decepar a medula. É uma coisa muito estranha. Se o João, ao nos abraçar, ficou arrepiado, é aquele friozinho que a gente sente na base, a gente pensa que... Vocês já ficaram descadeirados? Lá na roça a gente fala assim. E não percebe que você tem que pôr uma faixa, parece que vai desmontar o negócio. Daquele jeito que eu me sentia. Por isso, nos aeroportos, por falta de sensibilidade, as pessoas não carregam, eles não podem tocar em nossa bagagem. Coloca a gente na cadeira de roda e a bagagem no colo. Eles precisam de uma cadeira de roda, eles empurrar e poderia só pegar a bagagem. Não fazem isto. Porque nós nos sujeitamos a isto. Então a alma está em evolução, ela está sendo edificada, conforme Leon Denis e vários autores, Joana de Ângeles, etc. E ela chega no estado, porque a mente é uma entidade, ela transforma-se na mente, que vai comandar, ou vai servir para o Cristo em nós comunicar com as futuras almas. E a mente é onde está a inteligência, a imaginação, a memória, onde eu posso consultar o que já fui e o que serei, porque ela é uma emanação desse Cristo ou do Self em nós. Porque para Joana de Ângeles, quando a mente se ilumina, ela se transforma no eu superior, no Self, no Cristo interno. E após este, o Espírito. Esse é o Espírito, a individualidade, o ser imortal, que jamais vai retroagir, mas ele pode voltar a animar corpos que lhe sejam inferiores, se necessário for. Aí tem um nomezinho que se dá a isto. Quem lembra?
Metempsicose. Maria João de Deus. A obra é Cartas de uma Morta, que eu sempre sugeri ao Chico, a ela própria, não dá para mudar isso para Cartas de uma Viva, porque eu nunca vi um espírito mais lúcido. Seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, reinos esses que saturam das forças astrais destes luminares. Saturam-se das forças astrais. E o que é o pensamento para o espírito? Para Allan Kardec, é o espírito encarnado em nosso corpo. Se eu penso na água magnetizada, o que é que eu estou fazendo? Transferindo parte da minha consciência para o núcleo do átomo. Nesse instante eu encarnei no átomo. Uma fração diminuta da minha consciência que eu chamo de pensamento. Então não é o espírito que vai voltar como um todo. Embora, como reitor de uma universidade, eu posso ir lá na roça dar aula para os matutos. Eu só mudei a roupa, eu não perdi meu conhecimento. Se assim não fosse, o que seria dos capelinos em corpos de quase primatas? Não teria feito as pirâmides. Todo esse conhecimento está dentro de nós. E agora, rapidamente, por conta do horário. Eu não consigo conceber que é Deus. Então eu coloco a luz incriada. Só um simbolismo. Mas consigo imaginar o que é o Verbo Criador. O Evangelho, a força criadora do cosmos. E consigo imaginar a criação, a materialização desse verbo. E consigo personificar algo na criação, o Cristo, o governador supremo do nosso planeta, por exemplo. E consigo ainda imaginar que este governador supremo, num dado momento, desejou que um dos seus pensamentos viesse nos orientar. E observe, na ponta do seu dedinho ali, naquela luz, vai nascer uma fagulha, que vai tornar-se, passar por os mesmos caminhos, porque é algo que ele está construindo para falar conosco, até chegar no estado que conseguimos mensurar, que é Jesus. E muitos confundem Jesus com o Cristo. Jesus é uma fração do. Basta vocês estudarem Carlos Torres Pastorino e perceber que em dado momento ele falava: eu sou a luz do mundo. Era o Cristo que por meio dele falava. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. E quando nós intencionamos dialogar, falar do Evangelho para os nossos órgãos, o que é que nós enviamos para o nosso corpo? Hormônios, pequenos mensageiros, pequenos evangelhos vivos. Jesus em nós. E é assim que dialogamos. Ele, o Evangelho vivo, o amor personificado. Se somos partes do Cristo, espíritos neste Cristo existindo, e Ele vem nos lembrar disto, o que já somos. E de uma parte do nosso próprio ser espiritual, um desses mentores, desses pequenos Cristos que compõem a nossa consciência, vai ser o guia, o mentor, o anjo guardião da atual encarnação. E de um ponto, fraciona-se diminutas partículas, e a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura, segundo Joana de Ângeles. E nós vemos que, na mente, nós podemos construir veículos para que ela possa se expressar. E a própria mente é uma emanação desse Cristo, dessa consciência, segundo a autora. E agora, um projeto na mente, que é o que nós chamamos de oração. Esse mentor define o que fazer para semear e fazer frutificar a nova possibilidade. E intenciona a construção de uma realidade
que vai surgir a partir de vários pontos de outras vivências e conteúdos novos do meio em que escolheram. Constrói os veículos de expressão da mente, no caso o perispírito, e por fim o laboratório físico, para que esta alma possa se edificar, se individualizar, como uma semente em contato com os agentes da terra, da água, do ar e da luz, incorporá-los e se fazer. Está aí a visão de Kardec nos ensinando com a nossa própria força vital a criar os átomos. E veja como é simples, bem rapidamente. Desde o átomo físico até o psiátomo. Num projeto que nós chamamos de oração, de meditação, de visualização. Mais ou menos assim. Aqui estou eu, o Espírito. O meu guardião, o meu mentor, que eu vou consultar. A minha própria consciência. Através da oração, que é o meu projeto de vida. E eu estou na mente. Entro para lá, fecho as portas dos sentidos, e nesse aposento falo ao Deus em secreto, eu, a alma, que em secreto vai me ouvir. E eu quero reconstruir o meu perispírito, reordenar o meu corpo físico. Esta é a função. Transformar-o num laboratório de tudo que possuo. E veja agora. Aqui estamos nós, com todo o nosso equipamento, do físico à consciência. O que vocês querem mudar em vocês? A parte moral ou a parte física? A parte psíquica. Se for a parte moral, entre em comunhão com a própria consciência, com outras consciências, se for o caso, e mostre, eu desejo compartilhar o que já possuo. Está aqui um potencial já desperto. Eu desejo aperfeiçoar o que já tenho. Ou acordar o que está adormecido e tantas coisas ainda dormem na minha realidade. 3 coisas nós estamos aqui, segundo Joana de Anjos, para fazer. Compartilhar alguma coisa, aperfeiçoar outras, ou construir novas realidades. Qualquer coisa que fizermos vai transformar o nosso passado e construir o nosso futuro. Basta mentalizar o que pretende. Eu quero falar da beneficência, da benevolência. Em falando, eu quero aperfeiçoar o que possuo, porque eu vou ver no outro o que sou. O outro vai ser o meu espelho. Ou despertar os potenciais. Eu, a alma, estou no centro dessa consciência que vou lidar com frações de outras etapas, que normalmente são os nossos obsessores. Não raramente somos nossos próprios obsessores. Allan Kardec. O meu projeto é esse, como eu já mostrei anteriormente. Ser um com Jesus. Mesmo estando fracionado em várias realidades. Reconheço que não estou bem fisicamente. Se eu não reconhecer a minha perturbação, ninguém consegue modificar o que não reconhece. E na imagem enfermiça, eu gravo a imagem que eu pretendo. A imagem nobre. E se de fato eu quero, eu posso. Porque é conhecer, acreditar e testar a minha proposta. Sei que o conhecimento gera autoconfiança, a fé. O trabalho do bem, a serenidade. E o desprendimento, amor. E o amor é a força que gera e nutre, organiza e mantém toda a vida. A minha realidade consciencial que eu vou consultar, o laboratório de recursos inesgotáveis, o poder criador, o pensamento, e o meu projeto, a oração. Se assim fizermos, a alma começa a governar a sua própria realidade. É o despertar da consciência. É essa que está despertando. A outra já está desperta. Interajo e canalizo os fluidos dentro do meu propósito e construo o energismo
para que eu possa compor as minhas realidades. É isso que eu vivo. É isso que eu faço todos os dias. Em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra, em cada atitude. Porque o pensamento dá forma àquilo que pretendo, segundo André Luiz. Os sentimentos dão vida. A palavra dá movimento. E a atitude dá direção. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala, deveria ser o projeto de cada um de nós. Como seres imortais, que tivemos uma origem, estamos a caminho de mais altos degraus no processo de evolução. Do mais ínfimo elemento ao mais elevado astro. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine e nos faça instrumentos de sua vontade, de sua paz. Que assim seja.